Então, boa noite a todos. Agradeço, né, a presença de vocês nesta noite, onde iremos abordar aí a segunda semana, né, da disciplina de fundamentos da educação à distância. E aí, assim, é um ponto importante, né, que eu vou trazer alguns apontamentos em relação, e aí eu coloquei até o Código da Educação à Distância no Brasil, né, e como que ela se regulamenta dentro do nosso país. É importante fazer um retrospecto, né, do que vocês trabalharam na semana, na primeira semana, onde vocês percorreram, né, uma trajetória histórica da educação à distância, destacando todas as gerações que foram propostas por diversos estudiosos, né, e as transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo em decorrência desses avanços tecnológicos, né? Pode ver que hoje, cada ano que passa, a gente tem uma nova tecnologia a ser implementada dentro da educação à distância, né? E como que essas mudanças, elas irão impactar nos processos pedagógicos. Também na semana 1, nós discutimos, né, o desenvolvimento da educação à distância no contexto brasileiro como base na contribuição, principalmente do Daniel Mill, que ele ressalta, né, a importância, marcos importantes, como a promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, né, que é a Lei 93/94 de 96, e especialmente no artigo 8, ela traz um reconhecimento oficial da educação à distância como uma modalidade legítima da oferta educacional, né? E hoje, por que eu adoto, né, esse tema, o código da EAD no Brasil? Tá aqui transmitindo para vocês certinho. A proposta inicial é que a gente compreenda como que acontece essa trajetória da educação à distância brasileira a partir de três dimensões que são muito importantes, né? A primeira, que é a regulamentação, ela foi muito importante ela ser regulamentada, e como que essa regulamentação ela vai passando por vários processos ao longo dos anos, né? Tem vários marcadores ao longo dos anos em relação a essa regulamentação, como que é a evolução conceitual e o desafio de democratizar o acesso sem perder a qualidade. Porque esses dois capítulos, né, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles trazem muito isso, né? Como que a gente democratizou o acesso, mas também o quanto nós precisamos olhar para a qualidade desse acesso, né? E aí eu pus uma imagem do mapa do Brasil, onde ele se conecta, né, por diversas linhas e pontos, representando a capilaridade que existe da educação à distância, né? E essa imagem, ela mostra que a modalidade, ela tem um potencial para alcançar diferentes pontos da região, né, do país, inclusive em lugares muito distantes e que eram lugares que não tinham acesso, né? E que são lugares que ficam longe dos grandes centros, né? Então, a educação à distância ela tem esse ponto importante, né? Ao mesmo tempo, a imagem ela traz elementos ligados à legislação, à inovação e à garantia de qualidade, que indicam que a educação à distância não pode ser pensada apenas como o uso da tecnologia, né? Pensar que, por exemplo, quando a gente vai dar uma disciplina dentro da educação à distância, a gente precisa planejar, né? Precisa, até um curso que se vai abrir, precisa ter um planejamento, uma regulação, um acompanhamento, uma avaliação e um compromisso com a formação dos estudantes. Isso é importantíssimo, né? E aí, hoje eu tento abrir um pouco a discussão, mostrando para vocês que o grande desafio brasileiro não é ofertar cursos à distância, mas contribuir com uma EAD mais democrática, mais acessível e socialmente qualificada. E aí, para dar início, né, eu trago sobre a equação histórica da EAD brasileira, né? Então, a gente começou um pouco isso na semana passada, mas eu venho agora reforçar e trazer mais elementos, né? Então, entender que a educação à distância no Brasil sempre esteve marcada por uma tensão, onde, de um lado,
tem-se a necessidade de uma expansão e acesso, e do outro lado, há uma exigência com a qualidade e com a regulação, que a gente vai vendo ao longo dessa aula e ao longo do processo, né? O Brasil é um país continental, com profundas marcas de desigualdade social, regional e econômica, e por isso que a educação à distância, ela surge como uma possibilidade importante para democratizar, né, o acesso à educação. Ela permite que estudantes trabalhadores, aquelas pessoas que vivem bem longe dos grandes centros, que não têm condição de cumprir com aqueles horários estabelecidos dentro de um curso presencial, eles possam ter acesso à educação. Porque a gente sabe que esses grupos, eles são historicamente excluídos da sociedade. E a educação à distância, ela vem como uma oportunidade de formação, né? Então, entretanto, é importante a gente ter uma crítica em relação a essa expansão, porque ela não pode acontecer de qualquer maneira, né? E a gente viu, isso foi muito bem marcado há anos atrás, né? E aí, com a regulamentação de 2025, para a gente que acredita numa educação de qualidade, né, e democrática, e de que esteja vinculada às questões sociais do sujeito e tudo mais, ela dá um certo respaldo para que a gente olhe com qualidade para esses cursos, né? Então, é importante que a gente entenda que essa flexibilidade da educação à distância, ela é usada apenas, que ela não pode ser usada apenas para reduzir custos, né? Porque muitas vezes a gente vê isso, né? Ela não pode ser usada só para isso, ou para acelerar certificações, ou ampliar matrículas sem acompanhamento pedagógico nenhum, né, adequado, corre o risco de transformar a modalidade em precarização educacional, e a gente vê muito isso, né? Por isso, os marcos legais, os decretos, as resoluções, né, os referenciais de qualidade, eles buscam o quê? A equilibrar essa balança, né? Então, isso é importante. E aí, como uma pergunta disparadora aqui para a gente refletir ao longo do processo da aula aqui hoje, né, é a gente entender, né, será que, como que é esse percurso da educação à distância? Ele acontece. E aí eu deixo uma pergunta, né, para a gente ir refletindo ao longo. Como ampliar o acesso sem comprometer a qualidade de formação, da formação? Então, isso é importante a gente refletir, né? E aí, nós vamos discutir um pouco sobre essa fundação estrutural que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela traz em 96 para nós, e é muito bem marcado no artigo 80, que ela traz um marco legal da educação à distância. Então, isso foi importantíssimo, né? Por quê? Porque a educação à distância, lá em 96, ela já passa a ser oficialmente reconhecida e incentivada pelo poder público, né? E aí o artigo 80 da LDB, ela representa essa base legal, né? E ele abre caminho, às vezes eu vou interromper um pouquinho, só para me liberar aqui o acesso dos alunos, tá bom? Eu paro um pouquinho para liberar o acesso. Então, dando continuidade, o artigo 80, ele representa essa base legal, né? E ele vai abrir um caminho para quê? Para que a educação à distância, ela seja utilizada em diferentes níveis e modalidades de ensino. No entanto, essa autorização não ocorreu de forma igual para todas as etapas, né? Deixa eu só fechar o microfone aqui que está ligado. Então, dando continuidade, né? Então, não ocorreu de forma igual em todas as etapas, quando a gente vai pensar nessa estruturação, né? E aí pensar que no ensino superior, na educação de jovens e adultos, na educação profissional e tecnológica, a educação à distância, ela aparece com maior possibilidade de desenvolvimento, né? Porque vocês vão ver que a educação à distância, ela é marcada por vários pontos, né? Esses marcadores, eles são importantes para que a gente entenda como que foi a evolução histórica dela, né?
Já na educação básica, né, a gente tem a possibilidade da educação de jovens e adultos, a EAD ela aparece como uma possibilidade legal, né? Já quando a gente fala da educação básica, especialmente no ensino médio e ensino fundamental, a regulamentação ela tem uma cautela, ela é mais cautelosa. No ensino médio, aparece como prioritariamente o ensino presencial. O ensino fundamental ele vai ser restrito a usos complementares ou emergencial, e a educação a infantil ela está como inconcebível nesse formato, né? Entendendo que cada período há uma maturidade em relação aos estudantes, né? Então, isso mostra que a educação à distância não é uma única solução para todas as realidades, né? Ela precisa ser pensada, né? Ela precisa respeitar também as especificidades de cada etapa formativa, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes em fases importantes de desenvolvimento. Então, isso também é importante, porque a gente vê aí algumas discussões, né, em relação do ensino no domicílio, onde os pais executariam, né, a educação. Então, isso é importante da gente levar a refletir. E agora eu falo um pouco sobre o fluxo de expansão, de modalidade à hegemonia, né, que a gente vai ver aqui. Então, existe uma linha do tempo que vai mostrar que a EAD dela foi se consolidando no nosso país. Há uma trajetória que vai começar lá em 96, com o artigo 80 da LDB, né, que são marcos legais e importantes. E aí aqui eu trago alguns marcos, né, em relação à educação à distância. Em 2005, nós tivemos um decreto que vai regulamentar o artigo 80 da LDB e que vai caracterizar formalmente a EAD como uma modalidade. Em 2006, nós tivemos um novo decreto que vai dispor sobre o sistema da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que é algo que vem crescendo muito ao longo dos anos, né? Em 2007, temos os referenciais de qualidade para a educação superior à distância e também o decreto 6.301, que está ligado ao Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, a ETEC Brasil, né? Aí, depois desse período de 2007, nós tivemos também um marco importante que foi em 2011, um decreto que vai instituir a Rede ETEC Brasil, ampliando essa relação entre a EAD e a educação profissional. E aí, entre 2016 e 2021, aparecem resoluções importantes relacionadas às diretrizes curriculares. E aí, um marco importante e que a gente precisa ter muita atenção quando a gente olha para esse decreto de 9.057, que amplia a autonomia das instituições e flexibiliza polos, o que vai contribuir para uma forte expansão da educação à distância. E aí é importante destacar que em 2023 nós tivemos 77,2% das vagas ofertadas, elas concentram-se na educação à distância. Este dado, ele é importante, esse dado, porque ele mostra que a educação à distância, ela deixa de ser uma modalidade complementar e passa a ocupar um lugar hegemônico na oferta educacional. Mas a grande questão que fica, né, quando a gente pensa nessa expansão tão rápida, e aí, será que teve uma regulação cuidadosa em relação a isso? Crescer muito, sem garantia de qualidade, isso não pode comprometer a formação e ampliar as desigualdades? Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? E aí, um ponto importante também vem quanto à questão que é em relação ao novo marco de 2025, que eu chamo, que é chamado, né, de freio de arrumação. Precisou dar uma freada para dar uma organizada nessa casa, né? Então, houve uma mudança importante em 2025, que foi o novo marco regulatório da educação à distância. E essa ideia de freio de arrumação indica o quê? Uma tentativa de reorganizar a expansão da educação à distância, após um período de crescimento acelerado,
Então, esse marco vem para isso. Tudo bem, expandiu, mas como que está a casa? Será que não precisa de uma arrumação, né? Então, o MEC, a proposta do MEC foi essa, né? Entender que a expansão predatória, e aí tem um marco que dessa expansão predatória, né, por isso chamada assim, que são os baixos índices de qualidade que exigiram uma correção da rota pelo MEC, né? Eles notaram que os cursos, eles tinham um baixo índice de qualidade. E aí, dentro desse contexto, o decreto de número 12.456 de 2025, ele revoga a concepção de 2017, que havia flexibilizado bastante a oferta da educação à distância. A gente não usa mais ensino à distância, e sim educação à distância. E aí é que eu chamo a atenção para dois pontos que são importantes de serem destacados. Primeiro, diz respeito aos cursos presenciais, que além de olhar para a educação à distância, que a gente sabe que os cursos presenciais, eles tinham uma carga horária que poderia ser utilizada dentro da educação à distância, né? Então, até isso, dentro desse marco regulatório, né, desse freio para dar uma organizada na casa, também ele vem, né, vem como um marco regulatório. Primeiro diz respeito aos cursos presenciais, né, que é a portaria de número 378 de 2025, ela vai reduzir o limite da carga horária à distância permitida nos cursos presenciais. Como que era antes? Podia ter até 40% da carga horária do curso presencial voltado para a educação à distância. Então, poderia ter algumas disciplinas à distância. Com o novo marco, né, com essa nova portaria, reduz-se para 30%, não mais 40%. Isso indica o quê? Uma preocupação em evitar que os cursos presenciais, na prática, se tornassem cursos semipresenciais, porque de 40 para 50 é só 10%, né, gente? E aí há dois pontos, e aí tem esse primeiro ponto, né? O segundo ponto, ele está muito ligado às licenciaturas EAD. O que acontece agora? O parecer impõe, no mínimo, 50% da carga horária de atividades presenciais para cursos de formação de professores à distância, que são os cursos de licenciatura, né? Então, isso mostra também uma preocupação especial com a formação docente, né, que exige aí vivências práticas, interação pedagógica e acompanhamento mais próximo, né? Então, muda-se totalmente. A gente tinha aí licenciatura 100% à distância e hoje a gente tem que ter 50% da carga horária voltada para atividades presenciais, né? Portanto, o Estado, ele passa a buscar um novo equilíbrio. E aí é importante que a gente entenda que não trata de negar a educação à distância, mas da gente regular melhor a sua qualidade. Então, isso é muito importante, né? E aí, nós vamos falar um pouco sobre os motores públicos de tração, né? Então, o poder público, ele não atuou apenas como um regulador da educação à distância, mas ele também foi um indutor da oferta, especialmente por meio de políticas públicas organizadas no modelo central de polos, né? Então, o poder público, vocês podem ver aí, né, na imagem, ele se encontra no centro e os polos municipais ao redor, né? Então, o que acontece? Essa estrutura, ela vai mostrar para a gente um modelo descentralizado, no qual, né, a política é coordenada nacionalmente, mas executada com apoio de municípios e polos locais. Então, pode ver que vocês estão alocados, cada um de vocês estão alocados em um polo, né? Assim que funciona. E existe dois grandes programas. O primeiro, que é o sistema da Universidade Aberta do Brasil, que foi criado em 2006, como eu já disse para vocês, que tinha como foco, né, a formação continuada de professores e a capacitação de gestores públicos. E aí ele se tornou uma política importante para as instituições públicas de ensino superior. O segundo é a Rede ETEC Brasil, que foi criada em 2011, voltada muito para a educação profissional e tecnológica, né? O objetivo da ETEC Brasil era o quê?
democratizar cursos técnicos e profissionalizantes, né, rompendo as barreiras metropolitanas e levando formação profissional para regiões muito afastadas, né? Então, isso é um ponto muito importante. Mas é importante também ressaltar que a educação à distância pública, ela tem um papel estratégico. Ela pode interiorizar as oportunidades educacionais e também fortalecer as políticas de formação, desde que tenha estrutura, acompanhamento e qualidade, que é o que vocês têm enquanto cursistas, né? E aí agora eu falo um pouco sobre esse elo estratégico, que é a junção entre a educação à distância e a educação profissional tecnológica, né? E essa junção, esse elo, essa articulação, ele aparece como um motor de democratização educacional, né? Então, a educação à distância, ela é representada, né? A gente vem dizendo isso desde a semana passada, né? Ela é representada por essa flexibilidade, essa capilaridade, né? E isso significa que ela consegue chegar a diversos lugares, adaptar horários, né? Igual, por exemplo, eu estou aqui dando uma aula síncrona com algumas pessoas, eu acho que umas 4, 5 pessoas, mas isso vai ser disponibilizado lá no ambiente virtual, onde a pessoa ela não vai ter perda nenhuma em relação a não estar aqui, né? E atender as pessoas que não teriam condições também de frequentar diariamente um curso presencial, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas não conseguem acessar. E a educação profissional tecnológica, por sua vez, ela parece associada à qualificação e à empregabilidade, né? Ela tem essa relação direta com o mundo do trabalho e com a formação técnica, com a inserção produtiva e com o desenvolvimento regional. Por isso é tão importante quando a gente pensa na educação profissional e tecnológica, pensar no público que nós queremos, né? Porque são públicos diversos e o quanto esse curso ele pode ser aplicado na prática profissional das pessoas que cursam ele, né? E aí, quando a educação à distância e a educação profissional tecnológica, elas se articulam, elas se unem, surge uma possibilidade muito potente, né? Que é levar cursos técnicos de nível médio e cursos tecnológicos a grupos de pessoas que estavam fora da oferta regular. Então, isso inclui trabalhadores, jovens e adultos, pessoas de regiões periféricas ou interioranas e sujeitos historicamente excluídos, né? Então, essa flexibilidade da educação à distância, ela é especialmente importante, principalmente para a educação de jovens e adultos, né? Pois muitos alunos, muitos cursistas, eles precisam conciliar, como acredito que a maioria de vocês, né? Estudo, trabalho, família e outras responsabilidades, né? Então, assim, o elo, educação à distância e educação profissional tecnológica só faz sentido quando promove inclusão, democratização e formação profissional de qualidade. E aqui eu trago uma imagem para a gente entender, né, esse paradigma, trazendo um pouco esses paradigmas cognitivos, né, que é a transmissão versus a conexão. Então, há uma distinção essencial que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala que o ensino à distância não é o mesmo que a educação à distância de qualidade. Então, aqui do lado esquerdo, a gente temos o modelo transmissivo, né? Que o professor é o centro absoluto do processo. O estudante ele vai ocupar uma posição passiva e o conhecimento ele vai ser tratado como depositado, né? Transmissão de forma unilateral. Esse modelo ele é muito criticado, né, por Paulo Freire, que ele chama de educação bancária, né, que é esse ensino tradicional autoritário que o professor é o depositante e o aluno um recipiente passivo, né? Já do lado direito aparece a educação à distância como conexão. O foco está na aprendizagem e no estudante. O conhecimento ele vai ser construído de forma multidirecional, por meio da interação entre aluno, tutor, pares, conteúdo e ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, a educação à distância de qualidade não se resume apenas a disponibilizar vídeos, textos, atividades no ABA,
né, no ABA, no AVA. Ele exige também uma mediação pedagógica, uma interação, por isso que é tão bacana essas aulas síncronas, né? Para que a gente tenha interação, para entender como que está o processo para cada aluno, né? Isso é importante, né? E também que haja devolutivas e construção coletiva de conhecimento, né? Então, a grande mudança de paradigma é a gente sair dessa lógica de transmissão para a lógica da conexão. Isso acontece nos cursos presenciais, né? A tecnologia ela deve favorecer o diálogo e o aprendizado, a aprendizagem ativa, né? Então, o aluno ser ativo naquilo, no processo, e não apenas reproduzir aulas expositivas em formato digital. Então, essa é a dinâmica, né? E aí, vou falar um pouco dessa matriz diagnóstica, que é a educação à distância versus o ensino remoto emergencial, que a gente vivenciou isso na pandemia, né? Então, vamos refletir um ponto muito importante entre a educação à distância, né, que ela é regulamentada, e o ensino remoto emergencial. Então, a EAD, ela é regulamentada, é planejada estruturalmente, pedagogicamente, para acontecer à distância. Lógico, com encontros síncronos, né? Com debates, com fóruns e tudo mais, né? Então, ela possui essa intencionalidade. Tem um desenho didático, tem materiais adaptados, equilíbrio entre momentos síncronos e assíncronos, uso estruturado do AVA. Então, ela tem esse modelo, né? Já o ensino remoto, ele surge como uma possibilidade a uma situação excepcional, que foi durante a pandemia da Covid-19. Ele foi, muitas vezes, uma transposição urgente e improvisada do modelo presencial para meios digitais, né? O que a gente viu no ensino remoto emergencial? Era muito comum, né, dentro desse processo, a simples reprodução de uma aula presencial por webconferência, né? Então a gente marcava, eu lembro muito disso no curso técnico em enfermagem, e muitos cursos a gente nem viu isso, mas nós tínhamos aula todos os dias, no mesmo horário que acontecia de forma presencial, a gente fazia de forma remota, né? Mas tinha essa aula remota, de forma, né, que o aluno, ele era, além disso, né, de ter essa disponibilidade, era algo assim, a gente utilizava essa ferramenta por conta de uma necessidade. No entanto, como eu dou aula em curso técnico, e aqui eu falo do curso técnico em enfermagem, especialmente, muitas outras coisas a gente falou, né? A gente falou, não dá para ser trabalhado no ensino remoto. Quando a gente retornar, né, do presencial, nós retomaremos os conteúdos. Por quê? Foi algo pontual. Então, nós tivemos que adaptar algumas ferramentas devido à necessidade, e não necessariamente como parte de um projeto pedagógico da educação à distância. Então, isso é importantíssimo de deixar bem frisado, né? Por quê? Porque dessa distinção, ela é fundamental. Muitas críticas, né, elas existem em relação à educação à distância, na verdade, né, refere-se à experiência do ensino remoto. Muitas críticas acaba tendo uma relação com o ensino remoto, emergencial, mal planejado, né? Porque isso foi, a gente, sabe qual que era a sensação, gente? Era de trocar pneu com carro em movimento. Essa era a realidade, né? Então, uma educação à distância de qualidade, ela exige tempo, design pedagógico, equipe preparada, material próprio, pode ver que, vou dar uma paradinha aqui para liberar alguém, viu? Pode ver que vocês têm um material em relação aos fundamentos da educação à distância, um material muito bem estruturado, né? E aí, vou falar um pouco agora sobre o espectro dos formatos digitais que nós temos hoje. Então, é importante que a gente compreenda que nem toda prática digital é igual. E aqui eu trago alguns pontos, e eu já, desde já, peço desculpa pelo meu inglês, que não é muito bom, tá? Mas tentarei aqui me esforçar ao máximo para fazer a leitura, né, dessa parte que está em inglês, né? Dentro da perspectiva da educação à distância. Então, nós temos
e-learning, que refere à aprendizagem totalmente eletrônica, onde a gestão e a transação ela é 100% digital. Já a Web-Based Learning, ela envolve processos ativos, baseados no quê? No uso da internet, né? Então, nós temos o Open Learning, que destaca a autonomia autoinstrucional, em que o estudante organiza seu percurso e ritmo. Então, o curso ele vai sendo liberado de acordo com o que o aluno vai entregando, né? E a gente tem os MOOCs, que são cursos online abertos e massivos. O que é isso? São capacitações que são gratuitas e à distância. Esses cursos, eles permitem que qualquer pessoa estude no seu próprio ritmo. E aí, qualquer pessoa interessada pode se inscrever, já que não há limite de vagas, nem pré-requisito. Igual a UnaSUS, ela oferta muitos cursos na área da saúde, né? Só trazendo um exemplo aqui para vocês, né? Então, não tem pré-requisito, muitas vezes de escolaridade, por sua vez, são cursos online abertos e massivos, geralmente com grande número de participantes e avaliações que são automatizadas, né? Já a educação híbrida, ou blend learning, mistura momentos presenciais físicos com interação virtual mediada. Esse modelo ele tem crescido muito, por quê? Porque ele permite combinar a força do encontro presencial com a flexibilidade do digital. Então, o objetivo aqui é mostrar que a educação à distância ela não é um bloco único. Existem várias formas, vários formatos com diferentes graus de mediação, interação, autonomia e acompanhamento dentro de cada perfil de curso, né? E aí entender que para cada objetivo educacional é preciso escolher o formato mais adequado, né? E aí, vou falar um pouco da bússola da qualidade. É importante que a gente entenda que nós temos vários referenciais de qualidades quando a gente fala, quando eu trago aqui, né, sendo apresentado como uma bússola, esses referenciais, eles irão nos orientar enquanto instituição, mas também enquanto educadores, né, e eles vão servir como métricas de quê? De indução de qualidade pelo MEC. Então, o MEC está muito de olho em relação a essas métricas, né? Então, nós temos os referenciais de 2007, que estavam muito voltados para a estruturação mínima da EAD, então estava preocupado com a estrutura física, né? Então, era assim, trazer uma estrutura básica para a educação à distância. Eu lembro muito disso, né? Polos físicos, organização institucional, como que seriam os materiais didáticos e como que seria aí esse suporte inicial para essas pessoas. Eram importantes por quê? Esses referenciais de 2007, porque eles ajudaram a organizar uma modalidade ainda em consolidação, né? Então, isso é importante da gente levar em consideração, por isso que é tão importante a gente estudar marcos históricos quando a gente está estudando, toda disciplina vai ter seus marcos históricos, né? Já o Novo Horizonte, que é indicado, né, por esse novo marco de 2025, né, então de 2007, aí eu trago para 2025, ele vai trazer um cenário hiperdigital. O que é isso? Então, agora, além dele olhar para essa infraestrutura, surgem novas preocupações. Personalização, suporte ativo, analítica de aprendizagem, né, em tempo real, e a integração da inteligência artificial que está aí e veio para ficar, né? Então, isso mostra que a qualidade na educação à distância, ela evoluiu, e muito, né? E antes, a pergunta principal era, aquela instituição, ela tinha uma estrutura mínima para alocar uma educação à distância, um curso EAD? Hoje, a pergunta é mais complexa. A responsabilidade ficou maior. A instituição acompanha o estudante? Personaliza o percurso? Usa dados de aprendizagem de forma ética? Garante um suporte ativo a esses estudantes? Integra tecnologia sem perder a dimensão humana? E aqui eu abro, né, um contraponto. Será que nós estamos só com as tecnologias e esquecendo as relações humanas? O quanto muitas vezes as relações humanas elas vão permear, né,
o desempenho do aluno em relação ao à educação à distância, então é importante a gente levar isso em consideração. E aí a bússola da qualidade, ela precisa acompanhar as transformações tecnológicas, sociais e pedagógicas, né? Então isso é importante. E agora eu falo um pouco sobre essa malha humana, que é a polidocência e o risco do tecnicismo. E a gente corre muito risco quando a gente fala disso, né? Então, eu trago um pouco dessa polidocência, e na aula, na semana 3, eu falo mais ainda sobre isso, né? Que é essa fragmentação de papel, né, de papéis. Então, tem o docente em diferentes funções. Tem o docente conteudista, e aí eu vou explanar um pouco sobre isso na semana 3. Tem o docente formador, que aqui eu ocupo essa função de ser docente formador. Teve os docentes conteudistas que fizeram o material que vocês acessam, né? Então, é muito importante vocês acessarem o material, verem as palestras, né? É um material riquíssimo. Então, teve esses professores conteudistas que foram de forma sucinta, porque depois eu falo mais sobre isso, né? Mas foram aqueles docentes que elaboraram todo o material, né? O docente formador, que sou eu, que estou falando com vocês sobre os fundamentos da educação à distância, né? Tem o tutor virtual, que é aquele que está sempre em contato com vocês, mandando recados, lembretes, né? E tudo mais, tirando dúvidas. E tem o tutor presencial. Então, essa divisão, ela pode ser, ela é positiva, desde que ela vai permitir especialização, colaboração e um acompanhamento mais amplo, que lá na frente eu falo com vocês, né? Como que essas funções, elas se conectam quando a gente fala da educação à distância, né? Só que, no entanto, a gente pode ver, ela pode gerar um risco, que a gente chama de tecnicismo, onde cada um faz a sua função. O professor conteudista, ele fez lá o material, mas ele não dialoga com os professores formadores da disciplina, que não dialoga com o tutor, que não dialoga com o tutor nem virtual e muito menos com o presencial, né? Então, isso é um alerta crítico quando a gente fala do uso de tecnologias digitais, que pode gerar uma educação que vai priorizar a eficiência técnica em detrimento da formação humana crítica, né? Então, a gente tem que estar de olho para isso. Isso acontece quando a educação à distância, ela passa a valorizar o quê? Apenas plataformas, métricas, automação, rapidez, controle, esquecendo que a educação, ela precisa envolver vínculo, diálogo, reflexão, escuta, e principalmente desenvolvimento humano, que a gente entre de uma forma e que a gente saia de uma outra forma, né, dentro desse processo educacional, né? Então, a malha humana da educação à distância, ela precisa ser fortalecida, né? Então, a qualidade depende das pessoas, das relações, do projeto pedagógico, que irá dar sentido ao uso da tecnologia. Então, se eu tenho, né, a qualidade entre as pessoas envolvidas, as relações e o projeto pedagógico, aí sim nós iremos aplicar essas tecnologias com muito mais eficiência, né, do que quando a gente trabalha de uma forma tecnicista. E aí o grande desafio, né, que nós temos dentro da educação à distância, que é o paradoxo presencial. E aqui eu trago, né, para a gente refletir um pouco, que será se a qualidade de um curso, ela é definida necessariamente pela sua presencialidade, né? Então, eu trago isso para a gente refletir, né? Importante entender que a educação à distância, ela demonstrou aí a capacidade de alcançar o Brasil profundo, né, isto é, regiões e populações que muitas vezes não são alcançadas, então isso a gente chama de democratização do acesso à educação, né, e ela tem uma escala, uma capilaridade e uma flexibilidade, então isso precisa ser levado em consideração. Porém, eu faço um contraponto aqui, esse afrouxamento regulatório, né, permitiu, por isso que 2025 afrouxou não, mas apertou um pouco o freio, né, permitiu que em alguns contextos, esse acesso à educação à distância, ela visou apenas lucro, sobrepondo o quê?
o design pedagógico. Então, isso é muito triste quando a gente olha para alguns cursos, né? Ou seja, houve a expansão, ela aconteceu sem o devido compromisso, com acompanhamento, né? Não tem esse compromisso com acompanhamento, qualidade e formação humana. Então, é importante a gente refletir sobre isso. E aqui eu trago, assim, né, um, um exemplo, né, vivo que eu tenho vivenciado aqui dentro da minha casa. Meu esposo faz um curso à distância, né, e ele não consegue falar com o tutor. Aula síncrona, nunca viu, nem nunca ouviu falar que ia ter, né. Então, assim, a gente vê que são cursos meramente lucrativos. Você manda uma pergunta para o tutor não te responde, então que tutor é esse que tem esse curso? Então a gente precisa refletir sobre essa expansão. No entanto, ele até está saindo do curso, porque ele falou: não, eu estou jogando dinheiro fora, porque tudo bem, eu tenho saído bem nas disciplinas, mas eu não tenho um feedback. Será que o que eu penso, o que eu tenho levado nas reflexões, porque assim, tem algumas situações que é de extensão, e ele faz, mas é ele com mais um tanto de pessoas, mas essas pessoas não se conectam. E aí ele faz, porque ele não sabe se alguém que está no grupo dele está fazendo, mas ele faz. E aí todos os outros levam a nota. Então, vocês estão vendo assim? Eu estou vendo isso agora, aqui dentro da minha casa, meu esposo fazendo. Então, olha para vocês verem, e assim, faculdades particulares, né? Então, olha para vocês verem, assim, pra vocês fazerem um contraponto mesmo, igual como eu dou muita aula na UAB, ele fala, nossa, eu vou fazer um curso desse, porque o que eu vejo da sua dedicação, da dedicação entre os pares, dos tutores, né, dos professores formadores, então, isso é importante, né? E aí uma pergunta também, né, que a gente precisa fazer, será que a qualidade depende apenas de estar presencialmente em uma sala de aula? Ou depende da arquitetura pedagógica, né, do acompanhamento humano, da intencionalidade formativa e da seriedade do projeto educacional? Então, por exemplo, eu na educação presencial, eu tenho trabalhado muito dentro da dinâmica do Paulo Freire, inclusive no meu pós-doc, trabalhando a suicidologia, eu usei Paulo Freire, né, que é essa forma da gente colocar o aluno a pensar. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar alguns transtornos mentais com os meus alunos, no final do processo teórico, eu tenho um processo prático com eles, que a gente chama de simulação realística, que a gente trabalha muito isso dentro de uma perspectiva de transformar esse aluno de uma forma mais, sair da passividade e passar mais para uma forma ativa. E é muito interessante o feedback que eu recebo deles, que eles falam, nossa, eu estudei muito mais se eu tivesse aqui assistindo uma aula, porque a gente sabe o quanto as pessoas estão dispersas, né, quando a gente fala de educação presencial também, e aí o como que a gente precisa se reinventar, tanto na educação à distância, mas também na educação presencial, para que a gente faça com que esses alunos sejam cada vez mais ativos, tanto na educação à distância, quanto também na educação presencial. E aí, a tecnologia como meio, não fim, né? É importante a gente entender isso, por quê? Porque a gente tem o uso dessas tecnologias digitais, tanto na educação profissional, né, na educação profissional e tecnológica à distância, mas a gente precisa ter uma reflexão crítica quando a gente fala isso, né? Por quê? Não basta eu inserir plataformas, aplicativos, inteligência artificial ou ambientes virtuais, se a prática pedagógica ela continuar rígida, fechada e descontextualizada, né? E principalmente descontextualizada com a realidade do cursista, do estudante, né? Então a tecnologia ela precisa ampliar essas possibilidades de aprendizagem, principalmente favorecer a autonomia, promover a interação, aproximar o estudante das práticas sociais concretas. Então, aproximar aquilo tudo que ele está vendo com a realidade que ele vive. Então, isso é importante, né? E aí, o verdadeiro rigor, quando a gente pensa na educação à distância, está em manter o trabalho como um princípio educativo e a prática social concreta,
como produtora de conhecimento. Então, isso é importantíssimo. Nós não podemos fazer uma educação desvirtuada dessa prática social, né? Isso é muito importante quando a gente pensa na educação profissional tecnológica, né? Por quê? Porque a formação profissional não pode ser apenas teórica ou instrumental. Ela precisa dialogar com o mundo do trabalho, com os problemas reais da comunidade e com a construção de competências técnicas, éticas e sociais e críticas, né? Então, assim, a tecnologia só faz sentido quando ela fortalece o aprendizagem, ela fortalece a aprendizagem e amplia o compromisso social da formação. E aí, para finalizar, eu trago esse futuro do ecossistema, né? Como que a gente vai juntar todos esses ecossistemas e conectar, né? Como que vai ser o futuro disso, né? Eu trago uma linha do tempo que vai mostrar os 4 movimentos importantes que nós tivemos. Primeiro, em 96, onde foi institucionalizada a EAD através do artigo 80, em 2005 expandimos, em 2017 a gente fala que desregulou, que abriu a torta e a direita, né? E em 2025 nós estamos tentando calibrar esse pneu, né? Para que a gente tenha um maior desempenho em relação à educação à distância. E aí, essa sequência que eu mostro para vocês, ela traz que a educação à distância, ela passou por diferentes fases, né? Então, primeiro, foi reconhecida legalmente, isso é importante, depois regulamentada, expandida, houve o período de grande flexibilização, e aí foi aonde foi o maior problema que nós tivemos, né, dentro da educação à distância, e foi um período longo, foi de 2017 até 2021, né? Então, assim, trazendo vários efeitos deletéricos quando a gente fala dessa educação à distância, né? E agora o desafio maior é calibrar, ou seja, como que a gente vai ajustar esse sistema para garantir a qualidade. Então, essa imagem que eu trago para vocês, ela representa em rede, né, o futuro desejado, um ecossistema conectado. Isso quer dizer o quê? Que a educação à distância, ela precisa ser pensada como rede de relações entre estudantes, professores, tutores, tecnologias, instituições, territórios e políticas públicas, né? E a mensagem final que eu deixo, né, para vocês, né, enquanto cursistas, é que é nosso dever agora, quando a gente pensa, né, que isso é muito potente, que nosso dever agora não é resistir à modalidade, mas dominá-la metodologicamente para desenhar uma educação à distância com qualidade, socialmente referenciada, né? Isso significa que a EAD não deve ser rejeitada nem aceita de forma crítica, isso é importante deixar frisado, mas ela precisa ser compreendida, planejada, regulada e conduzida com compromisso pedagógico, ético e social. E a educação à distância do futuro, ela deve seguir, né, essa dinâmica democrática, inclusiva, conectada, humanizada e comprometida com a formação integral dos sujeitos envolvidos nesse processo. Então, por hoje, era isso que, né, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Como eu disse, eu vou parar a apresentação para que a gente possa partir para as discussões, tá bom?